Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos, né? E passando propriamente dito aquilo que nós nos propomos, hoje nós vamos falar sobre essas reuniões instrutivas, né, com base naquilo que nós encontramos no Livro dos Médiuns. É o nosso livro de cabeceira, é o norteador das nossas práticas, né? E independente do ponto de vista, do olhar que nós tenhamos sobre os mais variados assuntos, né, nós sempre temos que recorrer, né, às normas orientadoras, né, ou às indicações orientadoras que nascem a partir desta obra. Uma obra que normalmente nós costumamos dizer que ela é um divisor de águas, né? Ela é um divisor de águas no sentido daquilo que eram, né, as manifestações dos espíritos, né, junto à humanidade antes da explicação, né, da doutrina espírita, e o que passou a ser a partir da explicação da doutrina espírita. Então, nesse sentido, o que nós pretendemos hoje é falar por que as reuniões instrutivas, de uma certa forma, elas ainda são tão raras, né? E ao falarmos o porquê que elas são tão raras, nós pretendemos dizer o que elas são e para que servem, né? E por que elas são raras e como é que nós podemos organizá-las, tá? O nosso referencial é o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, tá? Na verdade, é o capítulo 14, 15 e 16, tá? Mas muito particularmente esse capítulo 16. Tá? Mas como esse é um assunto muito complexo, complexo que eu digo no sentido de extenso, né? Nós não teríamos condições de falar a respeito, né, de todo ele nesse tempo que nós temos reservado para hoje. Então, nós vamos dividi-los, vamos fazer uma primeira abordagem nessa presente ocasião, né, com o objetivo de falar o que são essas reuniões, e vamos deixar, né, uma segunda abordagem, particularmente no que se refere ao que são, por que elas são tão raras, para o segundo encontro que já consta da nossa programação da USE, né, para o dia 30 de julho deste ano. Tá? Assim, nós esperamos otimizar melhor o tempo de hoje para falar, né, mais a miúde o que são essas reuniões. Tá? Uma vez que nós falamos sobre comunicações instrutivas, né, e essa denominação, ela não é nossa, é uma denominação do nosso irmão Allan Kardec, né, comunicações instrutivas, né, sempre nos remete o olhar para a questão de ciência. Né? O olhar de ciência que Kardec tinha quando ele consolida esta obra, né, particularmente o Livro dos Médiuns. Tá? E por que nós falamos sobre isso? Né? Nós falamos sobre isso porque quando nós tratamos a respeito de ciência, tá? Nós não podemos esquecer o aspecto de que toda ciência tem a sua metodologia e toda ciência tem os seus objetivos. Kardec, quando escreve o Livro dos Médiuns, ele elegeu uma metodologia, tá? Toda própria, porque ele estava tratando com um objeto totalmente diferente daquele que se insere na órbita das ciências naturais ou das ciências humanas, tá? E ele elegeu também quais os objetivos que eram imprescindíveis. Então, nós observamos isto, né, muito claramente, ou seja, esse olhar que Kardec teve quando ele trata, né, das manifestações, né, como objeto de pesquisa para a consolidação do Livro dos Médiuns. Tá? E isso é importante por quê? Porque esse olhar de ciência de Allan Kardec, desde o princípio, né, ele já demonstrava, né, que ele não via, né, as reuniões mediúnicas, se é que nós podemos chamar dessa forma, ou as práticas mediúnicas daquela época, né, como um produto acabado. Muito pelo contrário, né? Ele não via como um produto acabado, né? Por quê? Porque ele já antecipava, né, hoje ele já antevia, né, que os conhecimentos alcançados certamente ampliariam, ou poderiam ser ampliados ao longo do tempo. A ciência é muito isso, né? Quando nós falamos em termos, né, de ciência, nós nunca estamos falando em termos de produtos acabados. A ciência está sempre em constante movimento. Tá? E nesse aspecto, tá, é que nós vamos entender, né, que a ciência espírita também acompanha, né, esse mesmo referencial. Né? Então, quando a gente fala em termos de espiritismo experimental, né, que também é uma denominação que nasce com Allan Kardec, nós vamos encontrar nessa obra No Invisível, de Leon Denis, tá, uma frase que é muito peculiar a esse respeito, quando ele fala, né, que muitos dissabores poderiam ser evitados
se nós compreendêssemos a mediunidade, ou seja, como que a mediunidade ela percorre fases sucessivas. Tá? Então, o referencial que nós temos de mediunidade hoje, certamente, é o referencial ampliado em relação àquilo que nós tínhamos no tempo passado. E no futuro, certamente, nós teremos, entendeu? Um olhar ampliado em relação a isso. Então, vejam que nós estamos falando lá do início do século XX, tá? E já naquela época, né, já se verificava, ou já se constatava, né, essa realidade, ou seja, como que a mediunidade vai avançando sucessivamente. Tá? E isso nada mais é do que um olhar de ciência. Ciência que quando nós, né, centramos sobre essa pequena palavrinha, né, nós temos que nos remeter ao quê? À produção do conhecimento e temos que nos remeter a como nós divulgamos o conhecimento. Não existe ciência que não produza conhecimento e não existe ciência, né, que não tenha por objetivo a divulgação desse conhecimento. Né? E isso não é diferente em relação à ciência espírita. Quando eu falo ciência espírita, né, não é uma inovação nossa também. Né? Ciência espírita foi uma expressão cunhada pelo próprio codificador. Né? E nós vamos enxergar muito claramente isso, né, quando nós tratamos, né, disto que Kardec se referia às comunicações instrutivas, ou nós podemos chamar de reuniões instrutivas. Há uma pequena diferença. Quando nós falamos em produção de conhecimento, meus amigos, nós estamos falando no método. E quando nós falamos em divulgação do conhecimento, nós estamos falando do objetivo. Né? O que nós fazemos nas nossas reuniões mediúnicas regulam-se por um método. E aquilo que nós alcançamos nas nossas reuniões mediúnicas também tem um objetivo. É que muitas das vezes, né, nós circunscrevemos ou nós restringimos, né, aquilo, o alcance do que nós temos, né, a partir, né, dessa ferramenta chamada mediunidade. Então, vamos tomar por base, né, essa premissa. Né? Toda ciência ela produz conhecimento e toda ciência objetiva divulgar esse conhecimento. E o que nós também fazemos nas nossas reuniões mediúnicas também passa por esse aspecto. A ciência espírita, ela diferencia, obviamente, das ciências naturais ou de outros ramos da ciência, tá? Porque, particularmente, no caso da ciência espírita, né, ela não necessariamente é laboratorial. Essa é uma dificuldade que às vezes surge quando nós falamos de ciência e ciência espírita, né, porque nós sempre remetemos ciência ao aspecto meramente laboratorial, né? E existem outras formas de ciência, ou de exercícios de ciência, né, que não se restringem necessariamente à questão laboratorial. Né? No nosso caso, particularmente, a ciência que nós desenvolvemos a partir, né, dos referenciais que Kardec, né, inaugura para nós, né, ou para a humanidade, né, ela é uma ciência necessariamente de observação. Então, aquilo que nós praticamos em termos de reuniões mediúnicas, né, ou seja, esse ambiente de trabalhos mediúnicos, né, se insere dentro desse contexto do que Kardec classificou como ciência espírita, uma ciência não necessariamente laboratorial, né, mas que pode, hoje, né, hoje nós já encontramos muitas pesquisas que são realizadas com o campo da mediunidade, né, utilizando, né, importantes avanços tecnológicos, né, em relação à condição do médium, quando ele está em transe, o que acontece no seu cérebro, etc, etc. Então, hoje nós já encontramos ferramentas de tecnologia utilizadas por outros campos da ciência, né, que são utilizados para que nós possamos compreender melhor, né, qual é a condição do médium, o que se passa com ele, e assim compreendermos melhor, né, ou seja, ampliarmos melhor o nosso olhar para a nossa ciência espírita. Tá? Mas, necessariamente, a ciência espírita ela é uma ciência de observação, ela é uma ciência de análise, né, e é uma ciência de ponderação. Né? Quando nós falamos que ela não é necessariamente laboratorial, é por conta do nosso objeto. O nosso objeto não é o objeto material. E quando nós falamos que ela necessariamente é uma ciência de observação, é por conta do método que Allan Kardec elegeu à época e que nós aderimos a ele, né, por vermos toda a racionalidade que estava por trás dele. Então, é nesse sentido que quando nós analisamos uma figura como essa, é uma figura que nós encontramos na internet, nós vemos ali, né, o espírito materializado, o pesquisador ali ao seu lado, observando,
né? É nesse contexto que se observa, ou seja, que se insere aquilo que Kardec falava na ciência de observação, né? Ou o espiritismo experimental, que apenas se diferencia de outros, né, a partir dos métodos próprios né, que se amoldam ou que se adequam ao que é o nosso objeto de investigação, né? E o nosso objeto de investigação não se cinge à matéria, e sim a questão do espírito. Como ciência espírita, ela não se diferencia também, né, de outros ramos de ciência, quando a gente fala em termos de desenvolvimento. Toda ciência objetiva o seu desenvolvimento. Ou seja, nós temos um ponto de partida, né, e nós vamos percorrendo ou perseguindo cada vez mais, né, os horizontes. Toda vez que nós falarmos em ciência, nós estamos sempre olhando para o horizonte próximo, né? E dizem os bons cientistas, né, que esse horizonte nós nunca alcançamos, mas o conhecimento nós sempre ampliamos, né? E no nosso caso particular, né, não seria diferente, né? No caso da ciência espírita, né, o desenvolvimento dela, né, a partir daquilo que nós fazemos em termos de divulgação do conhecimento, obviamente que objetiva as pessoas. E, por outro lado, o que nós fazemos em termos, ou que nós alcançamos em termos de produção do conhecimento, objetiva o desenvolvimento da própria ciência. Então, a ciência espírita, ela está em constante movimento, né? Quando nós falamos em constante movimento, nós estamos dizendo, né, que, ao produzir conhecimentos, nós estamos constantemente ampliando nossos olhares e ampliando, por consequência, a interpretação dos fenômenos. Então, nós estagnamos toda vez, né, que nós perdemos esse referencial de ciência, né, e passamos a transitar pela nossa vida, ou na nossa vida espírita, ou nas nossas práticas espíritas, sempre olhando para o retrovisor, ou seja, olhando para trás, sem aproveitar o que o passado nos deu, para que nós possamos sedimentar o melhor presente e projetarmos um melhor futuro. Então, a ciência espírita, em termos de divulgação do conhecimento, ela objetiva sempre o melhoramento e o crescimento das pessoas, e a produção do conhecimento, né, ela tem vários objetivos, mas principalmente o desenvolvimento da própria ciência, tá? Kardec, quando trata, né, ou seja, quando na consolidação do Livro dos Médiuns, né, ele, na verdade, produziu uma extensa gama de conhecimentos, tá? Nós não podemos esquecer que essa produção do conhecimento começou no século XIX. Início do século XX, e nós estamos hoje no século XXI. Tá? Quando nós falamos em termos de comunicações instrutivas, as comunicações instrutivas que foram destacadas por Allan Kardec, elas são uma importante ferramenta, né, de desenvolvimento da ciência. Tá? É isso que nós estamos querendo dizer, que nós não podemos, né, pensar ciência espírita apenas olhando para o século XIX, mas sim a realidade do século XXI e aquilo que nos sucederá também. Reuniões instrutivas também, meus amigos, né? Toda vez que nós falamos em ciência, né, toda ciência trabalha benefícios e trabalha perigos. Kardec tinha esse olhar. Tanto que, quando ele, né, edifica o Livro dos Médiuns, ele não esqueceu de tratar sobre os benefícios da ciência espírita ou das práticas mediúnicas, mas também dos perigos. Benefícios que nós podemos destacar, né, pelo menos um, que eu acho que eu reputo que é o mais importante para nós hoje, né, os benefícios que a instrução nos traz, né, seja em termos de consolo e de socorro, mas os perigos que a experimentação tem. E Kardec mesmo destaca os perigos das obsessões e os perigos de ordem psíquica e os de ordem física, né? Então, ele separou capítulos, né, para tratar particularmente com relação a essas questões, exatamente por quê? Porque ele tinha esse olhar de ciência, né? Toda ciência tem seus benefícios, mas toda ciência tem seus perigos. E a ciência espírita também não é diferente nesse sentido. E nós costumamos dizer que o que regula, ou melhor, o que atenua, ou o que pode ampliar, né, essa questão dos benefícios ou dos perigos, é exatamente como nós tratamos a questão dos princípios, né? Que princípios são esses, né? Nós estamos falando dos princípios que nascem, né, ou seja, são os princípios originários da doutrina espírita. E esses princípios nós vamos nos reportar particularmente ao Livro dos Espíritos. Tá? Por quê?
Porque ali é a base, né, a partir da qual as demais obras, né, foram sendo, né, sucessivamente sendo construídas e consolidadas. E por que nós estamos destacando a questão dos princípios? Porque tem um princípio que é muito importante, né, quando nós falamos em termos de práticas mediúnicas, que é particularmente o princípio da universalidade, né? Universalidade da instrução e universalidade das práticas. E por que esse princípio é importante? Né? Porque quando nós falamos, né, em práticas espíritas ou em relação com os espíritos, nós estamos falando em milhares de centros espíritas espalhados pelo mundo afora, né, interagindo com os mais variados espíritos, das mais variadas classes, das mais variadas ordens, né, e daí a importância do texto que nós elegemos, né, na abertura do nosso trabalho de hoje. Tá? Ou seja, o alerta, né, de que nós devemos tomar sempre muito cuidado, né, com as orientações e as informações que nós recebemos dos espíritos. Quando nós falamos em universalidade, meus amigos, é porque, né, universalidade em termos de instrução, nós sempre temos que nos indagar, né, será que a instrução que nós estamos recebendo dos espíritos, ela é concorde com a doutrina espírita? Né? Quando nós falamos em termos de experimentação, será que as práticas que nós estamos tendo com os espíritos, ela tem correspondência com o que está na doutrina espírita? Toda vez que nós recebemos informações e orientações, né, que somente se destinaram a nós, nós estamos falando de um ambiente espírita que tem milhares de centros espíritas espalhados pelo mundo afora. Mas só nós recebemos aquela informação, só nós recebemos aquela orientação. Nós devemos tomar cuidado, porque os espíritos superiores, eles não tratam essas questões por preferencialismos. Eles tratam pela generalidade. Né? Então, é o que Kardec dizia, né, ou já alertava àquela época, no sentido de que a importância das informações que partem, ou seja, médiuns diferentes, locais diferentes, que não se conhecem e que recebem a mesma informação. Isto é a universalidade. Ou seja, toda vez que nós defrontamos, né, com questões muito pessoais ou muito personalistas, né, nós devemos tomar muito cuidado, seja em relação às instruções que nós recebemos, ou seja em relação, né, ao tipo de práticas, né, que nós, do relacionamento que nós temos com os espíritos que nos cercam. É nesse sentido que universalidade pressupõe conhecimentos comuns e universalidade pressupõe práticas também comuns. Tá? Porque a verdadeira ciência, meus amigos, ela é uma ciência sempre comunitária. A ciência, ela é comunitária. Né? Essa palavrinha comunitária, ela é muito importante. Né? Por quê? Por que ela é tão importante assim? Né? Porque ela dá a destinação. Todo o conhecimento que é produzido na nossa relação com os espíritos não se destinam especificamente e unitariamente apenas para nós. Elas se destinam, né, no aspecto de sociedade, no aspecto de comunidade. Né? E falar sobre sociedade e comunidade pressupõe que nós tenhamos um olhar, independente de onde nós estejamos vendo aí o nosso centro espírita, ilustrado aí, né, obviamente que é apenas uma ilustração, espalhados, né, numa área territorial qualquer, né, a união é sempre imprescindível. Né? Só que união pressupõe o quê? Uma interação entre nós. Né? Esta interação, ela não é apenas um aspecto filosófico, né, um aspecto de uma ideologia que nós elegemos. Esta interação é importante porque, a partir da troca de experiências, a partir da troca de conhecimentos, nós conseguimos ampliar o nosso olhar em relação a quais as informações que estão sendo direcionadas pela espiritualidade como um todo para os centros espíritas aqui na Terra. Né? É por isso que nós devemos fazer sempre esta relação, né, nesse aspecto de comunidade e nesse aspecto de unidade. Tá? E aí eu volto ao que nós citamos há pouco, né, a importância de nós compreendermos que os espíritos de ordem superior,
né, quando direcionam conhecimentos para a humanidade, não fazem preferencialismos para este ou para aqueles. Vamos nos remeter à época de Kardec e nós verificaremos que as manifestações que surgiram como o piloto, né, de todo o processo de codificação, elas não surgiram exclusivamente na América do Norte, ao contrário, elas se pulverizaram, né, por variadas partes da América do Norte, da Europa, das Américas em geral. Ou seja, né, os conhecimentos e as informações de ordem superior, quando chegam à humanidade, eles chegam dessa forma difusa e não de uma forma, né, de preferencialismo. Daí a importância de nós concebermos a união. Vejam a união que nós estamos aqui hoje, né, reunidos com pessoas de locais diferentes, né, pessoas com experiências diferentes, pessoas, né, de regiões bastante diferentes, tá? Mas todos nós estamos unidos em torno do mesmo objetivo, né? Partilhar conhecimentos, trocar experiências, para que desta forma nós possamos ter uma melhor qualidade e uma melhor segurança, né, em termos do entendimento daquilo, né, que nós adotamos como uma doutrina norteadora, né, para a nossa existência. Quando nós falamos em união, né, não é uma questão territorial somente, né, de Brasil, né, em que pese o Brasil seja realmente onde a doutrina espírita, né, alcançou uma maior difusão, né, mas certamente que hoje, quando nós olhamos para o mundo, nós já vemos, né, movimentos importantes de difusão espírita e, obviamente, também de práticas espíritas, né, em toda a América, em toda a Europa, África, né? E é isto que a tecnologia nos proporciona nos tempos de hoje, né? Vermos, né, como que isto que nós chamamos de movimento espírita, né, realmente se movimenta, né, cresce, se expande. Né? É óbvio que nós vamos encontrar diferenças, às vezes, em determinadas práticas, né? Particularmente quando nós falamos em termos de valores, né, culturais, né, valores sociais, né, isso também acaba interferindo. Mas, né, de uma forma geral, né, podermos trocar conhecimentos, trocar experiências, né, independente de onde nós estivermos, com os recursos que nós temos hoje, né, nos proporciona, né, melhores condições de validarmos as informações que nos chegam da pátria espiritual por meio desse canal chamado mediunidade. Então, o verdadeiro ensino dos espíritos, né, ele passa necessariamente pelo quê? Pelo critério da universalidade. Universalidade no sentido de alcançar pessoas diferentes, em locais diferentes, através de médiuns diferentes, mas tratando de determinados assuntos comuns. Então, essa universalidade, meus amigos, né, ela é uma questão muito importante, e nós estamos frisando-a como algo muito importante, porque onde, né, sobeja a união, nós fortalecemos o nosso movimento. E, por outro lado, onde falte a união, né, nós fragilizamos as nossas práticas. E isso se estende às questões, ou seja, né, de natureza mediúnica, as informações de natureza espirituais que chegam através da mediunidade. Né? Quanto mais unidos nós estamos, partilhando informações, trocando experiências que nos chegam através da mediunidade, nós temos um fortalecimento, uma maior segurança em relação, né, às nossas práticas e trabalhos de natureza espiritual, ou em relação às informações que nós recebemos através da mediunidade. Onde nós estejamos isolados, não tenhamos dúvida que nós fragilizamos aspectos de segurança, né, de filtro em relação àquilo que nós estamos recebendo. Tá? Se nós não temos, né, se nós não conseguimos conversar, né, ou interagir com outros centros, com outros grupos, com outros núcleos, né, nós perdemos, de uma certa forma, o referencial para saber se aquela informação que eu estou recebendo na minha casa espírita, no meu trabalho mediúnico,
entendeu? Se ela, de alguma forma, ela converge ou conversa com outras informações. Será que essa informação, né, ela veio só para nós? Onde mais ela chegou? Qual a amplitude, né, que esta informação tão importante, por vezes, tem? Né? É interessante que em certos momentos críticos, né, em que por vezes se apresentam na humanidade, né, é impressionante hoje em dia, né, e hoje isso está muito mais presente através das mídias sociais, né, a quantidade de mensagens, né, recebidas por canais mediúnicos, né, das mais variadas formas, e tratando das questões das formas mais diversas. Então, tem mensagem dizendo, né, que vai acontecer de um jeito, tem mensagem dizendo que vai acontecer do outro, né, e muitas das vezes você fica sem um filtro, né, ou seja, um crivo que te permita falar, bom, né, essa informação, entendeu? Qual a amplitude que essa informação tem? Né? Então, é nesse sentido que nós dizemos, né, que união e universalidade, elas são importantes, são aspectos importantes naquilo que nós chamamos segurança em termos de prática mediúnica. Tá? Universalidade, ou seja, esse princípio, meus amigos, quanto mais fortalecidos, aumentam os benefícios de qualquer reunião mediúnica. Quanto mais, ou melhor, né, aumenta os benefícios e diminui os riscos. Se nós começarmos a enxergar os nossos trabalhos mediúnicos através desse referencial, entendeu? Nós aumentamos os nossos benefícios e nós diminuímos os riscos. Riscos e benefícios que foram aqueles que nós já citamos anteriormente, entendeu? E que foram destacados pelo nosso irmão Allan Kardec. Quanto mais isolados nós estamos, ou fragilizados, né, nós diminuímos os benefícios e nós aumentamos os riscos. Riscos de mistificações, riscos de fraudes, né, riscos desta natureza. Por quê? Porque eu não sei se aquilo que eu estou recebendo, se aquela informação que eu estou recebendo, entendeu? Ela veio só para mim, para quem mais, qual a amplitude que aquele conhecimento tem, e aí nós nos remetemos novamente ao que João já dizia e que Kardec destacou: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai primeiro se eles vêm do Senhor. Então, meus amigos, né, nós queremos dizer com isso que, quando nós falamos em reuniões mediúnicas, nós devemos ter sempre esse farol, né? Quando a gente fala em farol, né, na verdade é apenas uma forma simbólica de dizer que nós devemos ter sempre, né, a luz da universalidade banhando, né, o ensino dos espíritos e banhando, né, as nossas práticas em relação à relação que nós travamos com ele. Esse princípio da universalidade, ele é muito importante para que nós, né, possamos fazer um filtro em relação às informações que nós recebemos, né, e de quem nós estamos recebendo. Né? E por que nós estamos, né, destacando tanto isso? Porque a partir do momento que a gente sabe o que são as reuniões instrutivas, a gente começa a entender por que Kardec, né, tinha tanta preocupação com relação, né, à questão das mistificações, à questão das fraudes. Né? Porque essas reuniões instrutivas normalmente nos colocam em relação com determinados espíritos, né, que a exagerada credulidade que pode haver de nossa parte pode fazer com que a gente receba muitas orientações, muitas instruções, sem fazer o filtro devido, sem submeter as informações à questão, né, da razão, da lógica e do bom senso. E veja que Kardec se preocupou tanto com esta questão, né, que lá no Livro dos Médiuns ele vai destacar que mesmo as orientações daqueles a quem nós classificamos como nossos mentores, mesmo estas orientações devem ser submetidos ao crivo da razão, da lógica e do bom senso. As reuniões instrutivas é onde nós temos uma maior interação com esta classe de espíritos, né? Espíritos de ordem mais elevada ou com conhecimentos mais ampliados, né? E aí nós devemos tomar muito cuidado com a exagerada credulidade que pode haver de nossa parte, né? E que nos faça, né? Ou seja, que nos faça, né, nos eximir, né, de analisar aquela informação que nós estamos recebendo, simplesmente porque o espírito que se apresentou se intitulou como um mentor de determinada atividade, de determinado trabalho ou de determinada pessoa. Né?
Então, é nesse sentido que nós vamos encontrar as chamadas reuniões instrutivas, né, na forma como Allan Kardec a categorizou no Livro dos Médiuns. As reuniões, meus amigos, independente de quais sejam elas reuniões de psicofonia, sejam elas reuniões, né, de desobsessão, né, onde é uma modalidade dentro das reuniões de psicofonia, né, sejam as reuniões voltadas à psicografia, sejam mesmo as reuniões voltadas, né, a manifestações de efeitos físicos, tá? Todas elas ensinam. Este é um princípio elementar. Em toda reunião mediúnica, né, todas elas nos ensinam alguma coisa. Mas isto não significa dizer que as reuniões sejam todas iguais. Elas não são todas iguais. Tá? Então, aceitar a premissa que todas as reuniões ensinam não induz ou não deve levar a nós, né, a acreditar que todas as reuniões são iguais. E por que nós estamos falando que elas não são todas iguais? Elas não são iguais, meus amigos, porque as reuniões têm objetivos diferentes. Mesmo quando nós estamos falando de um mesmo gênero, por exemplo, reuniões de psicofonia, mesmo dentro das chamadas reuniões de psicofonia, por vezes você vai encontrar objetivos diferentes para aquela reunião de psicofonia, ou para aquelas manifestações de psicofonia. Tá? Mas não apenas isso, elas também são diferentes na sua organização, elas também contam com médiuns diferentes, elas também têm características particulares e elas também respeitam condições particulares. Quando a gente observa todo esse conjunto, né, nós analisamos por que Kardec, já naquela época, sinalizava que as reuniões mediúnicas elas não são todas iguais. Né? Organizações diferentes, médiuns diferentes, características particulares do grupo e condições particulares. Tudo isso leva a determinados objetivos diferentes. É por isso que muitas das vezes, né, eu posso eleger um objetivo comum, por exemplo, para o meu trabalho mediúnico, né, e que seja comum ao trabalho, né, de vários irmãos que estão aqui presentes. Né? O objetivo é comum, mas não necessariamente nós conseguiremos os mesmos resultados. Por quê? Porque nós temos médiuns diferentes, nós temos organizações diferentes, né? E quando nós colocamos tudo isso no mesmo pacote, muitas das vezes os objetivos comuns não levam aos resultados comuns. Dentro das reuniões mediúnicas, quando nós falamos em reuniões instrutivas, a primeira coisa que nós devemos nos remeter é exatamente a questão da natureza das comunicações. É o capítulo 10 do Livro dos Médiuns. É neste capítulo do Livro dos Médiuns que nós vamos encontrar essa classificação que é do próprio codificador, onde ele vai falar sobre as comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as comunicações sérias, e é aí que ele fala sobre, especificamente, as comunicações instrutivas. Uma vez conversando com um amigo, ele falava assim, não, mas o Allan Kardec nunca falou de reuniões instrutivas. Eu falei, bom, o capítulo 10, ele fala sobre comunicações instrutivas. Qual é o olhar que nós devemos ter? O olhar que nós devemos ter que, quando nós falamos numa reunião em que o conjunto das comunicações, ou onde o conjunto das manifestações são comunicações grosseiras, né, genericamente ou coletivamente, nós estamos falando de uma reunião grosseira. Quando nós falamos de comunicações, ou de reuniões, onde o conjunto das comunicações são comunicações frívolas, nós estamos falando de reuniões frívolas e assim sucessivamente. Quando nós falamos de reuniões em que o conjunto das comunicações naquela reunião são comunicações instrutivas, nós estamos falando de reuniões instrutivas. Né? E nesse sentido, né, a primeira coisa que nós ressaltamos é que, de fato, todas as reuniões ensinam, né? As comunicações grosseiras ensinam, as frívolas ensinam, as instrutivas ensinam, as sérias ensinam. Né? Qual a diferença? A diferença, meus amigos, é que as comunicações grosseiras e as frívolas, elas nos ensinam muito sobre aquilo que não serve. E as comunicações sérias e instrutivas, elas nos ensinam aquilo que serve. De alguma forma, nós estamos sempre aprendendo. Né? Mesmo que seja para que nós, eventualmente, venhamos a rejeitar oportunamente,
né, aquela informação recebida. Mas todas as comunicações estão sempre nos ensinando alguma coisa. Elas ensinam, por exemplo, né, qual é o caráter dos espíritos. Elas nos ensinam quais os conhecimentos que os espíritos apresentam, qual é a elevação que os espíritos apresentam e qual o grau de desmaterialização do espírito. Todos esses quatro pontos que nós destacamos são 4 pontos que foram destacados pelo próprio Allan Kardec no Livro dos Médiuns, né? Ou seja, o que nos cabe analisar quando nós estamos conversando, ou seja, quando nós estamos, né, analisando os espíritos com os quais nós interagimos nas nossas reuniões mediúnicas. São esses 4 itens que Kardec assinalou. O caráter deles, os conhecimentos que eles trazem, a elevação que eles apresentam e o grau de desmaterialização que esses espíritos apresentam. E é nesse sentido, meus amigos, que quando nós falamos em reuniões mediúnicas para comunicações instrutivas, ou seja, entendendo como aquelas reuniões em que o conjunto das comunicações que ali estão ocorrendo são estas comunicações instrutivas. Nós não estamos nos referindo, né, àquelas comunicações, aquelas reuniões gerais, onde você tem uma fala do mentor no início da reunião, você tem uma fala do mentor no final da reunião. Né? Nós estamos nos referindo onde todo o conjunto das comunicações tem essa característica de natureza instrutiva, segundo definições de Allan Kardec. Tá? Então, essas reuniões, qual é a principal finalidade dela? Finalidade conforme apresentado pelo nosso irmão Allan Kardec. A principal finalidade dessas reuniões ou dessas comunicações instrutivas é o ensinamento dado pelos espíritos. Ah, Edson, mas toda reunião a gente está aprendendo alguma coisa com os espíritos. Então vamos voltar. As comunicações instrutivas, por excelência, são aquelas em que os espíritos se destinam, né, a trazer um ensinamento com foco específico às ciências, à moral e à filosofia. Esses 3 elementos, ou seja, esses 3 focos foram, né, apresentados ou foram, né, direcionados, né, na própria citação do nosso irmão Allan Kardec. Então, quando nós estamos falando em reuniões instrutivas, nós estamos falando em reuniões onde nós estamos conversando com os espíritos, nós estamos interagindo com os espíritos, e o foco da discussão, o foco da manifestação, entendeu? São esses 3 focos principais. Tratando sobre ciência, tratando sobre moral e tratando sobre filosofia. Né? E aí é muito importante quando a gente observa, né, que no questionário que nós compartilhamos com os irmãos e pedimos a contribuição, né, do grupo, né, é muito interessante quando nós observamos que quase 90%, né, dos respondentes disseram que sabem o que são as reuniões instrutivas. Nossa, gente, isso é fantástico, entendeu? Mas é óbvio que tão importante quanto, né, valorizarmos os 89% que sabem o que são as reuniões mediúnicas, né, é nós também termos a atenção para esses 5,9% que disseram que não sabem, né, o que são reuniões instrutivas. Né? Ou então, os 7,1% que disseram que tem pouca informação sobre o que são reuniões instrutivas. Tá? Então, esses 13%, vamos dizer assim, né, de irmãos que responderam que ou não sabem ou têm pouca informação, né, eles são tão importantes quanto os quase 90% que dizem que sabem o que são as reuniões mediúnicas instrutivas. Tá? Essas reuniões, né, elas também têm uma dinâmica diferenciada. Tá? Edson, o que você está querendo dizer com dinâmica diferenciada? Dinâmica diferenciada no sentido que, nesse tipo de reunião, existe comumente uma maior interação entre nós e os espíritos. E nesse tipo de reunião, existe sempre, ou objetiva-se sempre, uma maior profundidade nos conhecimentos.
Tá? Então, diferentemente do que acontece numa reunião, por exemplo, de desobsessão, né? Numa reunião para comunicações instrutivas, tá? Nós interagimos mais com os espíritos para perguntar, para tirar as nossas dúvidas, né? Para dizer aquilo que nós não entendemos e pedirmos uma réplica daquilo que foi apresentado. Tá? São dinâmicas que nós não vamos encontrar, por exemplo, numa reunião de desobsessão. Por quê? Porque na reunião de desobsessão, via de regra, ela se resume realmente a um diálogo entre duas pessoas, entre duas partes, vamos chamar assim. O dialogador ou o dirigente e o irmão que está sendo atendido através da mediunidade. Os outros irmãos presentes no ambiente, né, os outros, né, trabalhadores, passistas, né, outros colaboradores que estão na reunião mediúnica, via de regra, não interagem com os irmãos que estão se manifestando nesse tipo de reunião. O mesmo não acontece nessas chamadas reuniões instrutivas. E por que essa interação é maior? Ela é maior exatamente porque o objetivo é aprofundar o conhecimento, é não se restringir àquilo que o Espírito está dizendo, né? E a tirarmos dúvidas daquilo que eventualmente nós não tenhamos entendido. Então, é isso que nós queremos dizer, que essas reuniões voltadas a comunicações instrutivas, elas têm uma maior profundidade e têm uma maior, ou seja, uma maior interação entre todos os presentes e uma maior um objetivo de ao ampliarmos, né, o conhecimento que nos está sendo apresentado. É também nesse tipo de reuniões, elas também demandam cuidados mais ampliados. Tá? O que nós chamamos de cuidados ampliados? Né? Kardec fala sobre regularidade das participações e estudo das comunicações. Kardec vai dizer que nessas reuniões voltadas a comunicações instrutivas, somente a regularidade das participações ou somente a regularidade das reuniões é que permite nós estabelecermos uma maior relação de intimidade com os espíritos e alcançarmos uma melhor condição de confiança nos espíritos. Então, ele fala que isso é um produto da regularidade desse tipo de reunião. Tá? Então, se nós temos, né, esse tipo de reunião, tá, que elas acontecem de vez em quando na nossa casa espírita, de vez em quando nós abrimos uma janela nas nossas reuniões mediúnicas para esse tipo de comunicação, tá? Então vamos nos remeter ao que nosso irmão Allan Kardec está recomendando, entendeu? No sentido de nós avaliarmos, né, que a regularidade desse tipo de trabalho, né, é um dos elementos que devem ser observados por nós para que nós possamos, né, alcançar isso que ele fala, uma maior intimidade e uma maior relação de confiança com os espíritos manifestantes. Mas ele fala também sobre a importância do estudo das comunicações. Né? E essa questão do estudo das comunicações, ela é muito importante. Por quê? Não só porque ela também, né, na medida que nós estudamos as comunicações, nós conseguimos avaliar melhor, né, o que outros grupos estão recebendo, outras informações estão chegando por outros grupos. Né? O estudo das comunicações é também importante para que nós possamos avaliar o grau de conhecimento doutrinário, evangélico e moral, né, em relação àquele assunto que está sendo apresentado por aquele irmão comunicante, ou seja, por aquele espírito. Né? E é nesse sentido que é muito importante, né, nós destacarmos que no questionário que os irmãos responderam, né, 25% disseram que tem estudo das comunicações mediúnicas na sua casa espírita. Né? Então, isso é muito importante. 25% dos respondentes disseram que, né, nos trabalhos mediúnicos da sua casa espírita, eles têm o estudo das comunicações recebidas. Né? Mas é claro que isso é um valor importante, mas não é menos importante, né, a quantidade de casas que revelam que não tem esse tipo de prática dentro dos seus trabalhos. Né? 88,9% dizem que sabem o que são, mas 75% dizem que não tem estudo das comunicações mediúnicas. Né? Por que nós estamos destacando isso? Porque, gente, é uma coisa fantástica.
né, a quantidade de conhecimentos que brotam nas nossas reuniões mediúnicas. Com toda a ordem de espíritos que se manifestem, sejam os menos elevados ou sejam os mais elevados. Então, estudar estas comunicações, entendeu? Ela comumente reflete grandes benefícios para, não só para o grupo participante, mas para toda a casa espírita. Então, se por um lado é altamente relevante, nós sabemos que 90%, né, dos respondentes sabem o que são essas reuniões, né, nós também devemos ter olhar para os 75% que dizem que não tem estudo das comunicações. Kardec vai falar, ou melhor, né, quando a gente fala em termos de estudar, né, a gente tem que destacar uma questão chamada gravação das comunicações. A questão das gravações, nós indagamos, né, no nosso questionário, né, e 96,4% dos que responderam disseram que não gravam, não existe gravação das comunicações nas suas reuniões mediúnicas. Né? Por que nós estamos destacando esta questão? Porque se nós estamos falando em estudo, né, o estudo pressupõe que você tenha o material disponível para. Né? Se nós estamos falando em estudo das comunicações mediúnicas, em estudar as informações recebidas, né, por parte da espiritualidade, né, estudar pressupõe que a gente tenha a disponibilidade do material. Entendeu? Mas pelo que nós observamos, né, por variados motivos, né, quase que a totalidade, ou para não dizer, né, quase toda ela, né, pouco mais de 95%, né, dos que responderam, e obviamente que nós estamos falando apenas, né, de uma parcela, né, daqueles que contribuíram com as respostas, né, apenas esses 96% estão dizendo que não existe esse sistema de gravação. Isso é importante porque Kardec fala que o verdadeiro ensino dos espíritos, ou seja, Kardec utiliza essa expressão, verdadeiro ensino dos espíritos. Né? Mas existe uma relação entre o verdadeiro ensino e o verdadeiro estudo. Se o verdadeiro ensino parte dos espíritos, né, há uma consequência natural que o verdadeiro estudo atribui-se a nós. E qual é a relação que nós estabelecemos aí? Quando nós falamos em gravação, gravar pressupõe, né, a possibilidade de rever conteúdos. Pressupõe a possibilidade de você rever aquilo que o Espírito disse, ou que os Espíritos disseram. Rever conteúdos em que sentido? Né? No sentido de revisar, no sentido de analisar e no sentido de pesquisar. Né? Nós temos reuniões regulares nas nossas casas espíritas. Né? Certamente, daqui a um mês, nós já não saberemos mais, né, a comunicação, ou nós não teremos mais, né, a consciência da comunicação que nós tivemos, né, há um mês atrás. Por quê? Exatamente pela quantidade, pelo volume. Então, quando você tem esse material gravado e arquivado, você tem a possibilidade de rever, revisar, analisar e poder pesquisar em relação, né, àquela informação recebida dos espíritos. Tá? Ou seja, né, é um trabalho adicional? É um trabalho adicional. Né? Vamos observar lá no livro Desobsessão que André Luiz destacou, né, exatamente essa questão da gravação da mensagem. Né? Então, veja que nós estamos falando, né, de um método, de uma sugestão, tá, que retroage a muitas décadas atrás. Nós não estamos falando nada de novo. Né? Se nós nos remetermos, né, a quando esse livro, né, foi apresentado para a humanidade, entendeu? Nós certamente verificaremos que nós não estamos falando absolutamente nada de novo. Né? E aí, nessa obra, André Luiz vai falar sobre, né, gravação da mensagem, a importância de você reouvir a mensagem, o estudo construtivo das passividades. Né? Quando nós estudamos as passividades, entendeu? Nós estamos, muitas das vezes, ajudando o médium, né, a entender, né, aquilo que se passou com ele, entendeu? Ou seja, nós estamos ajudando no crescimento coletivo e individual de todo o conjunto. E é também nessa obra, né, que André Luiz reserva um capítulo, ou uma parte, para falar sobre reuniões mediúnicas especiais.
tá? Em que ele vai dizer que essas reuniões têm por objetivo o quê? Atender necessidades do grupo, sem prejuízo das demais reuniões. Ora, quando ele fala sem prejuízo das demais reuniões, ele está querendo dizer o quê? Tá? Que esse tipo de tema, ou seja, reuniões instrutivas ou comunicações instrutivas, preferentemente, né, devem estar numa reunião especialmente organizada para aquela finalidade. Esse tema também é tratado no livro Complexidade da Prática Mediúnica, né? É uma obra muito interessante, gosto muito dela, né? Porque ela fala variados aspectos, né? Da parte mediúnica, desde uma parte histórica, né? Até as práticas propriamente ditas, né? E nesta obra, né, o autor procurou destacar, né, essas 3 obras que nós já citamos: Desobsessão, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Né? Lembrando que, particularmente, essas 2 últimas, tá, nós vamos verificar a importância da gravação de uma reunião mediúnica. Tá? Esses livros, eles, na verdade, eles consolidam uma coletânea de mensagens, né? Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Mensagens que foram gravadas, né, das reuniões de desobsessão do grupo Meimei, né, da qual participava o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, né, e eles retratam estudos profundos que eles faziam, né, e fizeram sobre variados temas da vida além da morte. Tá? Como é que isso foi possível? Isso foi possível porque, em algum momento, né, eles procuraram registrar, arquivar esse material, e esse material é que acabou resultando, entendeu, na possibilidade de você estudar as informações que brotavam a partir dos atendimentos de desobsessão. É por isso que no início nós dizíamos, né, que nós aprendemos em todas as reuniões. Em qualquer tipo de reunião mediúnica, nós estamos aprendendo. Né? Mesmo com os irmãos necessitados, mesmo com os irmãos sofredores, mesmo com os irmãos obsessores e com os nossos irmãos superiores, com os nossos irmãos mentores, nós também estamos aprendendo. Tá? Nessa coletânea de mensagens, é uma coisa muito interessante, né? Porque é inegável, tá, que foi um trabalho, né, de fôlego que eles tiveram. Tá? Foi um trabalho que eles desenvolveram durante 4 anos, de 1952 até 1956, né? E eles catalogaram, né, 1.452 espíritos perturbados ou sofredores que foram atendidos, né? E aí que eu achei muito interessante o trabalho, né, que eles desenvolveram. Então, eles colocaram em percentuais, né, uma classificação de como eles definiram os espíritos atendidos naquele período. Tá? Então, segundo a classificação deles, 48% se revelaram indiferentes, 24% tiveram um aproveitamento reduzido, 21% ficaram melhorados razoavelmente e 5,4% perfeitamente ajustados. Tá? É interessante que esse trabalho realizado nesta obra, ela também tem uma correspondência com outro trabalho que foi realizado no sanatório, né, de Uberaba, né, na época conduzido pela nossa irmã Maria Modesto, né, e ali eles desenvolviam reuniões mediúnicas, ou melhor, reuniões de desobsessão, para usar uma expressão que está na própria biografia, né, que está historiado sobre o sanatório, né, e é muito interessante observar, né, como que eles fizeram uma confrontação entre, né, um percentual de comunicações de desobsessão ali atendidos e o percentual de curas de irmãos internados. Tá? Então, isso é uma informação que a gente obtém, né, na própria história do Sanatório Espírita de Uberaba, entendeu? E que mostra como que essas informações, como nós podemos estar e estamos aprendendo com elas, né, e quantas utilidades nós podemos ter. Mas é óbvio, meus amigos, que quando nós falamos nesse sentido, né, nós estamos dizendo que é importante nós sabermos que 60% disseram que tem reuniões mediúnicas, ou melhor, reuniões instrutivas no seu centro. Tá? Então, isso é um percentual maravilhoso, nós identificarmos, né, esse percentual. Mas não menos importante é nós termos atenção
para os quase 40% que disseram que ou não tem esse tipo de reunião ou não sabem bem o que é, não têm maiores informações sobre isso. Então, oportunidades como essa que nós temos aqui é exatamente a oportunidade de nós estarmos, entendeu? Ampliando o conhecimento, né? Ampliando a informação sobre um gênero de trabalho que também existe, ou seja, reuniões instrutivas. Os benefícios, né? Quando nós conseguimos juntar o verdadeiro ensino dos espíritos e o verdadeiro aprendizado, né, o verdadeiro estudo, toda a casa espírita se beneficia. Tá? É interessante nós observarmos isso, que se nós não temos uma sistematização para estudar essas mensagens, as informações que ocorrem dentro de uma reunião mediúnica, tá? A quem se restringe o conhecimento ou as informações que estão chegando pelos espíritos? Somente para aqueles que estão na reunião mediúnica. Ou seja, só aqueles que estão na reunião mediúnica estão se beneficiando das informações que os espíritos disseram. Porque como nós não temos um sistema de gravar e de arquivar a informação, né, esta informação, obviamente, ela não vai chegar para outros setores e outros segmentos da casa espírita. Ou seja, o benefício da informação acaba se restringindo àquele restrito público que participa e trabalha nas reuniões mediúnicas. Mas o objetivo principal dos trabalhos mediúnicos, meus amigos, não é apenas para, né, aquele restrito grupo de trabalhadores que estão ali. É que os benefícios da reunião possam chegar a quem? A todos. Ou seja, a toda a casa espírita. Tá? E é por isso que se fala que nesse tipo de reunião, né, nós precisamos ter uma organização diferenciada, desde a escolha dos médiuns, o arquivo das comunicações e a habitualidade do estudo. Tá? Quando nós falamos em escolha dos médiuns, para que nós possamos aproveitar melhor o potencial de cada médium. Quando nós falamos em arquivo das comunicações, para que nós possamos oportunizar melhores condições de estudos futuros e não restringir a informação só para quem pôde estar presente naquela ocasião. E quando nós falamos em habitualidade do estudo, é porque, em especial, para que o médium possa ser instrumento para esse gênero de comunicação, ele precisa ter um campo mental mais favorecido. Então, esses três elementos, eles são essenciais na organização de uma reunião instrutiva, né? Ou seja, escolha dos médiuns, arquivo das comunicações e habitualidade do estudo. E isto é o que nos permite enxergar, né, que naquela classificação que Kardec havia feito entre as comunicações sérias e as comunicações instrutivas, nós vemos que existe um caminho, né, para que nós possamos caracterizar, né, as comunicações sérias que ocorrem dentro do nosso grupo, àquilo que nós chamamos de comunicações instrutivas. Estas comunicações instrutivas, ou reuniões instrutivas, elas precisam respeitar algumas condições especiais. Quando nós falamos condições especiais, meus amigos, né, nós estamos reportando a questão de certos gêneros de comunicações. Né? Certos gêneros de comunicações demandam uma condição especial do médium. Vejam, certos gêneros de comunicações demandam uma condição especial do médium. Seja ele um médium de psicografia ou seja ele um médium de psicofonia. E nesse sentido, né, se nós sabemos, né, da importância da questão da sintonia e afinidade entre espírito e médium, nós não podemos subestimar as informações ou as orientações que Kardec nos apresentam, em especial nesses dois capítulos. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns e o capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Nesse capítulo 16, particularmente, Kardec vai falar sobre a questão que a mediunidade ela apresenta variedades infinitas, né? E que constituem os chamados médiuns especiais. Que são os médiuns especiais? É o próprio codificador quem vai nos dizer que são aqueles dotados por aptidões particulares. Algumas, muitas das vezes, nem definidas, né? Ou seja, nem tão bem definidas ainda na Terra. Né? E aí ele vai dizer que ao lado da aptidão do espírito, né, para determinados gêneros de comunicações, você vai precisar uma correspondente
né, aptidão por parte do médium. Ou seja, ao lado da aptidão do espírito, a aptidão do médium. E quando o médium detém uma aptidão, né, favorável para aquela manifestação, ele se torna um instrumento mais cômodo e mais flexível para que o espírito possa se manifestar. Tá? Isso não é tão sensível nas comunicações de desobsessão, não é tão sensível nas comunicações de outras naturezas, mas nas comunicações instrutivas isso é bastante sensível. Não adianta você ter, por exemplo, um espírito que queira falar sobre avançados conceitos de ciência, se você não tiver um médium, né, que detenha um campo mental favorecido, né, e uma mediunidade que revele essa aptidão para que o espírito possa, em amplitude, exteriorizar aquele conhecimento. Só que quando a gente fala em aptidões especiais, meus amigos, nós não estamos falando em pessoas especiais. E essa é uma grande confusão que às vezes acontece, né? Às vezes nós temos dificuldade de usar essa denominação, né, médiuns especiais, né, porque a gente não quer trazer exatamente essa pecha de pessoas especiais. Em nenhum momento Kardec quis dizer que um médium especial é uma pessoa especial. Né? Isso é muito importante, porque a perdição de muitos trabalhos e a perdição de muitos médiuns passa exatamente pela incompreensão dessa questão. O médium especial não é uma pessoa especial. E como é que nós podemos, né, visualizar essa questão? Eu vou pedir para o nosso irmão Cláudio, se ele puder nos auxiliar, com um pequeno vídeo que nós selecionamos e que vai nos ajudar a enxergar bem essa questão. Você pode ver para nós, Cláudio? Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve aí. Aqui, vamos lá. Vamos escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Será que eu sou canhoto na hora da mediunidade? Peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E na vontade de fazer xixi, peraí. Ó. Isso sou eu que tô fazendo isso. Sou eu que tô fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não tô pensando em nada. Tô com a cabeça fora da mão. E a mão não tá mexendo, não. Peraí. Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Vem. Osvaldo, Uou! Que susto, cara. que é isso? O que é isso? Pergunto eu, né? O que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço, aqui, escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Ué, como que? Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu tô pronto aqui. Vem. Cadê? Vem. Vai escrever, não? Osvaldo, você não vai psicografar. Ué, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas só o que eu sei é ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? E que isso rende pra pessoa? O negócio bom é escrever, é fazer livro, né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. É, mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo e trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, que eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Um fã do livro. Que você vai escrever aqui agora, aqui, ó.
Já que você quer tanto escrever um livro, por que você mesmo não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever, eu não sei escrever, eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação, entendeu? Não, eu quero mesmo é ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom é de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Que ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. Osvaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Osvaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Bye, bye. Ei, ô, espírito, vai, na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Oh, meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Você sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Ó, médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Ô! Escreve! Essa que é a realidade, meus amigos, né? Quando a gente se defronta com esse tipo, né, de incompreensão, né? A falta de conhecimento acaba fazendo com que as pessoas, por vezes, ou que médiums, né, possuidores de elevada, né, ou seja, de uma mediunidade, entendeu? Com sérios compromissos na área da mediunidade, acabam perdendo, né, a sua faculdade. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de destacar que médiuns especiais não são pessoas especiais, né? Quando a gente fala em médiuns especiais, nós estamos falando, né, de que são pessoas que têm condições mediúnicas especiais, aptidões mediúnicas especiais e aptidões particulares para certos gêneros de comunicações, né? Exemplos. Kardec mesmo que coloca nesse capítulo, né? Existem médiuns versificadores, médiuns poéticos, médiuns medicinais, né? Assim como existem médiuns historiadores, médiuns científicos, médiuns religiosos, médiuns filósofos. Esses últimos, particularmente, são os mais aptos para aquelas comunicações que Allan Kardec se referia, né? Ou seja, para comunicações instrutivas, na área das ciências, na área da filosofia e na área da religião. Só que não basta que você, né, tenha essa aptidão, ou seja, você seja um médium, né, com aptidões históricas, científicas, religiosas, filosóficas. Kardec também vai destacar no mesmo capítulo, tá, a questão do médium explícito, flexível e positivo. O que é isso, Edson? Isso é o seguinte, meus amigos, né? Os médiuns positivos, conforme a definição que Kardec coloca nesse capítulo, entendeu? São os médiuns em que alcançam maior nitidez, maior precisão e maior detalhamento. Ou seja, são os médiuns através do qual o espírito, ao transmitir a informação, ele alcança uma maior capacidade de nitidez, precisão e detalhamento. Saber disso é importante para que a gente não cobre de um médium aquilo que não está no alcance, por vezes, da sua capacidade mediúnica, tá? Então, espera-se, entendeu, que o médium, é de se esperar que um médium historiador, né, ele não apenas tenha essa aptidão para a história, mas que ele também, né, revele essa maior capacidade na área da questão da nitidez, da precisão e do detalhamento. Os médiuns flexíveis são aqueles mais aptos para comunicações espontâneas ou mesmo por evocações. E os chamados médiuns explícitos são aqueles que alcançam melhor condição para comunicações mais amplas e mais extensas. Quando a gente fala em comunicações mais amplas e mais extensas, nós estamos nos referindo à capacidade de sustentação que o médium tem, né, para um tempo maior de transe mediúnico. Existem determinados irmãos que, às vezes, ainda não tão bem desenvolvidos, mediunicamente falando, as comunicações não conseguem eles não conseguem alcançar comunicações com um tempo maior. Isso não é um defeito do médium, né? Muitas das vezes é uma peculiaridade da sua comunicação.
para esse tipo de comunicação, ou seja, comunicações históricas, científicas, religiosas ou de natureza filosófica, dentro desse campo das comunicações históricas, é muito importante que o médium não apenas tenha esse campo mental favorecido para esse fim, mas que ele também tenha essas condições da explicitude do médium, a flexibilidade e a positividade, segundo essas definições que Allan Kardec elencou naquela oportunidade. Então, eu estava dizendo que quando a gente observa essas características de médiums, né, que Allan Kardec elencou nesse capítulo 16, é que a gente vê por que as reuniões de assistência espiritual, elas são muito comuns, as reuniões de desobsessão também são comuns, mas as reuniões instrutivas, dentro dessa caracterização que Allan Kardec colocou, elas não são tão comuns assim, né? Elas são mais raras, porque nem sempre você consegue encontrar médiums com esta condição, entendeu? Que Allan Kardec exterioriza, ou seja, ele discrimina nesse capítulo 16. Tá? Então, é essa diferença pela qual nós enxergamos que muitas das vezes as reuniões, ou seja, reuniões com objetivo específico, né, de comunicações dentro daquele escopo de trabalho, ou seja, para comunicações na área de ciências, filosofia e religião, né, ou comunicações históricas também, elas acabam sendo mais raros, né, e não são tão comuns. Todas as reuniões ensinam, mas elas não são todas iguais, porque têm objetivos e profundidades diferentes. A casa espírita, ela tem, na verdade, as reuniões de desobsessão como um importante recurso de socorro. É nela que não só você socorre, mas como você acolhe e consola. Mas ela tem também, dentro da possibilidade, e aí a gente fala possibilidade, porque a gente sabe que nem todas as casas espíritas, né, às vezes têm recursos mediúnicos para esse tipo de trabalho, né, ela tem, nas chamadas reuniões instrutivas, também um auxílio de socorro, através daquilo que instrui e daquilo que esclarece. A gente aprende muito nas reuniões de desobsessão, isso é uma realidade, mas a gente também aprende bastante com os espíritos que nos são superiores, espíritos que estão numa melhor condição. Então, se nós temos uma reunião, né, especialmente organizada, com médiums, né, capacitados para esse fim de trabalho, né, nós também estamos aprendendo, e certamente estamos aprendendo muito com esses irmãos, principalmente naquele tríplice aspecto que Kardec destacou. Tá? Reuniões instrutivas, portanto, é onde Kardec fala que a gente aprende o verdadeiro ensino dos espíritos. Ensino dado sobre ciências, moral e filosofia. Era basicamente isso, meus amigos, que nós tínhamos preparado para apresentar com vocês, né? E a gente se coloca, né, à disposição caso tenha alguma pergunta ou alguma dúvida. Estão me ouvindo? Pois não. Sim, meu nome é Magna, a minha foto aí, acho que meu nome está como meu nome comercial, tá? Meu nome é Magna e eu sou daqui de Carapicuíba, do Grupo Espírita Seara de Kardec. Eu achei interessantíssimo, nós não temos esse tipo de trabalho aqui na Seara, e eu queria saber como que é todo esse trabalho para implantar. Eu vi a importância, inclusive, da instrução do médium, né, do conhecimento, do estudo, para que ele possa ter isso, não só do médium, mas de toda uma equipe que vai compor nessas reuniões. E como implantar isso numa casa? Eu vou só antecipar alguma coisa para você, porque esse, na verdade, é o que nós pretendemos trabalhar, né, no nosso segundo encontro, em que nós vamos trabalhar mais a miúde essa questão de organização, para quem tem interesse em conhecer como que é isso. Tá? Mas eu costumo sempre dizer que esse tipo de trabalho mediúnico, ele pressupõe, né, como base essencial, uma estreita relação com os nossos espíritos dirigentes dos nossos trabalhos mediúnicos. Por que nós estamos falando isso? Porque se, por um lado, a boa vontade nos move
no sentido de capacitarmos os médiums, entendeu? E organizarmos esse tipo de reunião para esta finalidade. Por outro, nós não podemos esquecer que quem vai trazer os espíritos, né, para que se comuniquem ali são eles, né? Então, como via de regra, quando eu falo via de regra, é no seguinte aspecto, né? Normalmente nós temos as comunicações ou por manifestação espontânea ou por evocação, né? Embora em muitos lugares, né, as pessoas não gostem muito de tratar sobre essa questão de comunicações por evocação, mas eu sempre cito, porque isso foi citado pelo próprio codificador. Ele previu esse tipo de possibilidade. Tá? Mas, via de regra, nós utilizamos muito mais as comunicações espontâneas. Tá? Quando nós falamos em comunicações espontâneas, pressupõe que o direcionamento do espírito que vai trazer aquele conhecimento sobre ciência, sobre filosofia, sobre moral, sobre história, entendeu? Passa primeiramente, entendeu? Por esta relação, né, de confiança, essa relação, entendeu, de proximidade, né, e de capacidade que os espíritos dirigentes do grupo mediúnico, entendeu, avaliam em conjunto. Tá? Então, não são trabalhos que se iniciam apenas e tão somente pela iniciativa dos encarnados. Tá? Tem que ter a iniciativa do encarnado, tem que ter o movimento do encarnado em fazer, né, as etapas e os preparos que são de necessidade, como você mesmo citou, a questão de preparar o médium, né, de preparar o grupo, são comunicações que são reuniões que são diferentes, até mesmo às vezes em tempo, né, no tempo da reunião. Né? Normalmente a gente fala, às vezes, em reuniões, uma média, né, de 1 hora de reuniões, basicamente, né? Mas nós encontramos trabalhos mediúnicos em que esse tipo de reunião, às vezes, chega a 2 horas de comunicação. O médium também, por isso que Kardec fala dos médiums que têm uma maior capacidade de sustentação, ou médiums mais positivos nesse aspecto. Por quê? Porque se numa comunicação, por exemplo, para um irmão que desencarnou e não sabe que desencarnou, né, às vezes de 15 a 20 minutos é o tempo que se gasta, né, conversando com esse irmão, quando nós estamos falando de comunicações voltadas para esse gênero de trabalho, essas comunicações, uma comunicação por vezes costuma, às vezes, ocupar 50 minutos. Por quê? Porque é o tempo que muitas vezes o espírito precisa para desenvolver um conteúdo de uma forma compreensível. E é o tempo que nós precisamos, muitas das vezes, para estar interagindo com ele naquilo que nós não entendemos. Né? Porque uma coisa é você falar daquilo que está no nosso dia a dia. E outra coisa é você falar, às vezes, de certos aspectos que demandam raciocínio, entendimento. Então, é por esta razão, né, que nós dizemos que não basta apenas que haja uma boa vontade de nossa parte, mas que também haja um interesse, ou seja, haja um concerto, um concílio entre nós encarnados, né, e os nossos irmãos desencarnados, que são os responsáveis realmente, ou serão os responsáveis para a mobilização dos espíritos. Ok? Ok, muito obrigada. Obrigado a você. Adair, fica à vontade, você é o próximo para fazer a pergunta. Boa tarde a todos, parabéns, Edson, pela apresentação, bem legal. Eu sou do Instituto Espírita de Educação e sou pesquisador também. Eu fiquei numa dúvida, porque você apresentou uma estatística, né, e me chamou a atenção a quantidade, a porcentagem, né, de centros que informaram que praticam reuniões de instrução. Né? E no capítulo 29 também, Kardec trata de reuniões de estudo, reuniões de instrução, e bem intimamente próximo a evocações. Isso mesmo. Nessa estatística, foi perguntado quais ou quantos centros, você tem esse número, que praticariam evocações? Na verdade, Adair, primeiro vamos esclarecer, né, essa estatística que nós apresentamos, né, ela, na verdade, ela restringe-se ao ambiente, né, de
vamos chamar assim, né, dos centros que estão vinculados ao USE. Né? E desses centros que nós estabelecemos aí, né, em torno de 100 e poucos centros, né, é quase nada se nós pensarmos em termos de ambiente espírita. Tá? Mas desse quantitativo, tá, nós alcançamos em torno de 30% que responderam. Entendeu? Então, esse não é um percentual representativo se nós pensarmos em termos de movimento espírita. Mas, ainda assim, mesmo essa baixa representatividade, esse percentual, né, que respondeu a respeito, né, de que possuem reuniões instrutivas, entendeu? Nós não entramos no aspecto qualitativo para apreciar se as reuniões instrutivas que os irmãos estão se referindo, entendeu? É esse tipo de reunião que Kardec, entendeu? Ele trabalha no Livro dos Médiuns, né? Empiricamente, eu vou falar por uma percepção empírica no sentido daquilo que nós vamos conversando no meio, né, dos que trabalham nessa área. Né? O que ocorre muito é que muitas das vezes as pessoas chamam de reuniões instrutivas, né, reuniões que não se inserem dentro dessa categoria. São reuniões em que muitas das vezes o mentor regularmente fala no início do trabalho, fala no final do trabalho, passa algumas recomendações, passa algumas orientações, entendeu? Mas, ou seja, nós estamos tirando o caráter de ensinamento da palavra do mentor. Mas nós estamos dizendo que quando Kardec fala sobre reuniões instrutivas, é uma outra caracterização de reunião. São reuniões especialmente elaboradas, né, organizadas para esta finalidade. Então, talvez, né, esse elevado percentual, né, que diz que tem reuniões instrutivas, talvez esse elevado percentual ele seja uma consequência da percepção que as pessoas têm sobre o que são comunicações instrutivas e reuniões instrutivas. Qual que é o ideal, né? O ideal seria, né, primeiro, que essa pesquisa pudesse ter, né, alcançasse um universo maior, né, e nesse universo maior nós pudéssemos trabalhar esse aspecto qualitativo que você está citando, entendeu? Até para nós fazermos esse filtro, tá? Se realmente o que as pessoas têm de percepção sobre reuniões instrutivas, tá, são reuniões onde o mentor fala, no começo e final de trabalhos, ou se nós estamos falando exatamente desse tipo de reunião que Kardec definiu. Então, isso é uma lacuna que precisa ser preenchido, né? Talvez seria um bom trabalho de pesquisa, né? Até para que a gente possa trabalhar melhor, né? O que nós estamos falando sobre reuniões instrutivas. Não sei se ficou claro o que eu tentei. Não, ficou, porque realmente chamou a atenção o número. Não é a percepção que a gente tem, né? Conversando, ainda mais falando de evocação, né? Exatamente. Existem que aí também, Adair, tem uma outra questão, né? É que quando a gente fala em termos de trabalhos, né, com evocação, né, nós temos ainda muita resistência, né, dentro do nosso ambiente espírita. O movimento, sim, dentro Kardec do movimento não. espírita. Né? Movimento, e esse não era o olhar que Kardec tinha. Sim, não, né? de jeito nenhum. Porque Kardec, quando trata sobre essa questão, olha, tanto não era que Kardec foi muito cuidadoso, entendeu? Em assinalar, em pontuar no Livro dos Médiuns, né, questões afetas ao cuidado com a identidade dos espíritos, cuidado com relação às comunicações, às fraudes, né, cuidado com as obsessões de forma geral. Né? Por quê? Porque essa ferramenta, ou seja, no campo das evocações, né, ela era muito utilizada, né, na época do codificador. Aliás, é só nós observarmos vários artigos, várias mensagens que estão na Revista Espírita, e nós vamos verificar que o espírito foi evocado, né, para aquela manifestação. Realmente agradeço, mas é que tinha chamado a atenção um número alto, né? Então
provavelmente deve estar tendo uma confusão na definição do que é, né, uma reunião de instrução. Porque Isso a mesmo. percepção... E é uma reunião tão importante, né? E é uma reunião difícil de ser, né, organizada, né? Por esses aspectos que o próprio codificador assinalou, né? Mas quando eu falo difícil, não é tão difícil pela falta de médiuns. Todos esses médiuns que Kardec pontuou nesse capítulo, o ambiente espírita está repleto deles. É que talvez nós não tenhamos uma política interna, né, na nossa área de ensino e educação espírita para pensar e trabalhar com esses médiuns. Ainda é muito comum, por exemplo, né, se um médium recebe uma comunicação, por exemplo, em outro idioma, entendeu? Ainda é muito comum nós encontrarmos, né, uma severa crítica, porque ele não recebeu a comunicação em português, né? Mas, ora, nesse capítulo, Kardec fala dos médiuns poliglotas, entendeu? Então, significa que talvez a gente tenha que, né, estudar melhor para entender o pensamento de Allan Kardec em relação a essas questões. Mas obrigado pela contribuição, Adair. Agradecemos, Adair, pela pergunta. Próximo é o Gaspar. Boa tarde a todos. Parabéns, Edson, pela explicação. E acho que ficou bem claro, né, que acredito que praticamente não temos essas reuniões instrutivas na nossa região de São Paulo, nesse sentido específico, por causa das evocações. Mas me veio aqui uma lembrança que na Revista Espírita Kardec coloca uma matéria onde um grupo de médiuns começaram a estudar sobre fluidos e dali surgiu médiuns de cura. Então, eu acho que as reuniões instrutivas estão muito ligadas ao que nós temos que fazer, é realmente traçar um objetivo específico para tal reunião, qual o objetivo da instrução, em que área queremos, né? Aí, se começar a estudar, e aí, tendo o interesse desse grupo, obviamente, se fosse juntar equipes espirituais que também têm interesse nesse estudo, e aí sairá instruções. Então, o que está nos faltando muito no nosso movimento é realmente uma reunião instrutiva, ter um objetivo específico, né? Na área de fluidos, que nesse grupo, onde está na Revista Espírita, que vai estudar fluidos, e dali se tornaram médiuns de cura, na área da filosofia, o que for, né? E isso acho que está faltando mesmo, né? Até eu comentei uma vez lá, a gente está estudando lá na Regional de São Paulo, que talvez a gente aqui limitamos muito a mediunidade, né? Nas casas de espírito, né? O trabalho de desobsessão, atendimento fraterno, e fica nisso aí mesmo. Mas o que falta realmente é traçar os objetivos para aquela reunião específica de instrução, porque não pode ser aberto, tem que ser específica. Eu acho que é isso. Mas é por isso, Gaspar, que nós dizemos, né, e procuramos ressaltar em toda a nossa exposição. Nós aprendemos muito com todas as comunicações mediúnicas, de toda ordem e toda classe de espíritos que se manifestam. Tá? Dali sempre está brotando preciosos ensinamentos, seja daquilo que é bom e nós devemos aplicar, e seja daquilo que não serve e nós não devemos seguir. Tá? Agora, a questão é que quando nós falamos nesse gênero de participação, e aí nós estamos destacando isso porque nós sabemos que a Terra está passando por um processo, né, de transição, né? E certamente, né, há uma relação, né, de necessidades para que nós possamos alcançar um olhar mais ampliado em relação a muitos assuntos que orbitam na ordem dos nossos conhecimentos. Tá? E, obviamente, que esse acesso é muito mais favorecido se nós estivermos interagindo com espíritos que, embora não sejam espíritos perfeitos, e isso eu estou dizendo, retratando o que Kardec fala nesse capítulo, ele não fala que as reuniões instrutivas é para a manifestação de espíritos perfeitos. Ele fala que é para espíritos que revelem um conhecimento diferenciado, um conhecimento ampliado dentro da ordem de determinados conhecimentos, ou dentro de determinadas esferas de conhecimentos. Entendeu? E certamente que, se nós, na nossa casa espírita,
né, nós tivermos reuniões organizadas, né, com essa proposta, trabalhos sérios, né, certamente, entendeu, que nós podemos nos beneficiar muito com informações, entendeu, de segurança, informações superiores que nos ajudam a interpretar melhor, entendeu, muito daquilo que orbita dentro das nossas práticas. É por isso que nós iniciamos a nossa fala tratando bastante sobre a questão do olhar de ciência, que Kardec perseguiu durante toda a codificação. Né? Quando a gente fala em termos de olhar de ciência, nós estamos sempre com o olhar projetado aonde? Para o futuro. Né? Então, é nesse sentido que nós devemos aproveitar o que nós temos, e nós temos, volto a dizer, nós temos essas ferramentas espalhadas nas nossas casas espíritas. Esses médiums, né, com essas expertises espalhadas na nossa casa espírita. Mas nós ainda temos uma dificuldade em lidar com eles. Por quê? Porque, via de regra, cai no que você falou, Gaspar. Né? Nós temos um certo engessamento das nossas reuniões mediúnicas, ou seja, voltado para o fim, entendeu? Do quê? Da assistência e da desobsessão. Se nós prestarmos atenção, é isso que acontece. Né? A quase totalidade dos trabalhos que nós temos são trabalhos voltados para a assistência para o irmão que desencarnou, não sabe que desencarnou, né? A assistência para no campo da desobsessão, mas nós não temos muitas janelas abertas, tá, para comunicações ou interação com espíritos de uma ordem superior. Uma vez, conversando com um trabalhador de uma casa espírita, ele me falou o seguinte, ele falou, olha, nós não temos reuniões instrutivas porque os espíritos superiores não querem tomar o tempo, né, da assistência dos que precisam da desobsessão. Né? Eu falei, olha, não é a questão, né? A questão é de nós entendermos que nós podemos ter uma reunião onde esses espíritos não estão tomando o tempo da desobsessão. Né? Kardec, quando tratou dessas reuniões, ele não imaginou estas comunicações instrutivas na reunião de desobsessão e nem nas reuniões de assistência geral. Ele está falando de reuniões específicas para esse fim. Então, acho que talvez seja isso que você está colocando, e realmente é o que a gente constata, né? E que o Adair também pontuou, né? A gente tem uma dificuldade de enxergar um percentual tão grande, né, de comunicações dessa natureza. Pois não, Edmar? Ok, Gaspar. Edmar agora é o próximo. Então, eu vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta é se a reunião mediúnica de desobsessão, por exemplo, que é muito comum, se os médiuns e as pessoas que participam dessa reunião estudarem os fatos que ali ocorrem, se ela também não é uma reunião instrutiva. Eu vou lembrar até a segunda parte do livro dos médiuns, que temos várias comunicações de espíritos sofredores e que são utilizados para ilustrar um estudo. São duas. A outra questão é se nós não podemos fazer uma reunião instrutiva, ou uma reunião espírita, né, uma reunião instrutiva, sem médiuns ostensivos. São duas perguntas. Tá. A primeira colocação, entendeu? Aí vamos remeter àquilo que nós estávamos expondo. Toda reunião ensina. Seja de desobsessão, seja de psicografia, seja de efeitos físicos, em toda reunião, se nós tivermos olhos, né, de ver, tivermos um material para estudar, e veja que nós destacamos na nossa apresentação, né, aquele trabalho com as comunicações de desobsessão com o nosso irmão Chico Xavier, lá com o grupo Meimei. Tá? Realmente, entendeu? Muita instrução se levanta nas reuniões de desobsessão, mas muita. Mas quando Kardec está falando em comunicações instrutivas, ele firmou um foco. E qual foi o foco? Aqueles 3 gêneros, né, em especial. Comunicações voltadas à ciência, à filosofia e à religião. Né? E eu acrescento também comunicações históricas.
Tá? Então, nesse aspecto, ou seja, de definição, entendeu? À luz desse capítulo, nós diríamos que a reunião de desobsessão, ela é uma reunião em que brotam ensinamentos, brotam instruções, mas eu não classificaria como uma reunião instrutiva, porque o foco desta reunião não é a reunião, ou seja, não é o ensino dos espíritos sobre aqueles 3 aspectos que Allan Kardec destacou. Né? A segunda pergunta que você fez é se seria possível você ter uma reunião instrutiva, entendeu? Com médiuns não ostensivos. Tá? Bom, vai depender, né, quando a gente fala em termos, né, de ostensividade, né, nós não estamos falando, nós estamos tirando o quê? Os médiuns de psicofonia e de psicografia, é isso? Tá fechado, Edivar, seu microfone. Eu estou abrindo aqui. Então, na verdade, 100 médiums, né? 100 médiums de psicofonia, de psicografia, vidência, 100 médiums que tenham uma característica mais ostensiva da mediunidade. Sim. Nós podemos fazer uma reunião instrutiva, mas se nós estamos falando que nós não estamos com o médium, então nós não estamos falando de reunião mediúnica. Não sei se ficou claro, né? Porque se nós estamos falando de reunião mediúnica, pressupõe a existência da ostensividade mediúnica. Né? Não havendo a ostensividade mediúnica, eu estou fazendo uma reunião instrutiva, mas não estou fazendo uma reunião mediúnica instrutiva dentro dessa caracterização. Não sei se ficou claro. As nossas reuniões de estudos, elas são reuniões instrutivas. Né? Em todos os grupos e das mais variadas espécies, nós nos reunimos, né? Nós trocamos ideias sobre variados apontamentos, variados temas. Né? Essas reuniões de estudos, né, também são reuniões instrutivas. Agora, se nós estamos falando de reuniões mediúnicas, pressupõe a existência do médium ostensivo. Eu acho que o Edson falou aí, assim, não é nem a participação do médium, mas a participação da opinião de um espírito nessa área que for atuar, né? Porque aí vai ser instrução com o plano espiritual. A mediúnica. Opinião de um espírito, isso aí, nesse sentido. Exatamente. É um relato fora do movimento institucionalizado, tá? Fora do movimento dito federativo. Existem grupos familiares realizando trabalhos maravilhosos, com controle, com gravação, com análise racional, troca de informação entre grupos, com sites fechados, não abertos, onde eles colocam as comunicações que são analisadas por pares, no método acadêmico. Então, a ciência espírita está retornando, mas, infelizmente, né, por isso que eu resolvi até parabenizar de cara a realização disso, e estou vendo que vai ter continuidade, porque isso tem que voltar para o movimento. Kardec foi esquecido, né? Quando se fala em evocação no nosso movimento, parece que isso é um palavrão, né? Esquecendo que Livro dos Médiuns é dos evocadores, né? Como se evocar um espírito, né, para determinado conhecimento, assim como falou Gaspar, definimos a linha de conhecimento, definimos o objeto de estudo. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que evocar o espírito, que tem aquele conhecimento, né, com todos os critérios, com todas as análises, né, com todos os registros, né, evitando tudo, as mistificações, né, a razão em primeiro lugar, deixando todo o cuidado necessário para escapar das fascinações, reuniões sérias. Quer dizer, o manual nós temos, quer dizer, esquecemos, e foi esquecido. É interessante, Adair, essa colocação que você fez, né? Eu trabalho em reuniões mediúnicas desde os meus 15 anos, né? Estou com 55, então estou com quase esse tempinho aí de reuniões mediúnicas, né? Em alguns momentos dessa minha trajetória, né, eu trabalhei com reuniões instrutivas, né? E isso há coisa de uns 15 anos atrás. Né? Depois houve um processo interno dentro da Casa Espírita, e aí eu estou destacando isso porque para a gente ver como que essas reuniões são sensíveis, né, em relação a esse gênero de trabalho, e como que a espiritualidade ela é muito sensível a essas nossas
limitações e carências, né? E depois desses 15 anos, mais recentemente, mais exatamente a coisa de uns 2 anos, né, nós conseguimos retomar esse tipo de trabalhos, entendeu? Na nossa casa. Não trabalhamos por evocação, né? Trabalhamos por comunicações espontâneas, por isso que eu disse, né, como que é importante você ter um referencial, ou melhor, uma relação de confiança com os espíritos, né? E o perfil das comunicações que nós recebemos é exatamente esse perfil que Kardec assinala, né? São comunicações históricas, são comunicações na ordem de ciências, na ordem de filosofia, muitas comunicações, né, na ordem de religião, né? A gente pensa que a gente já tem um domínio dessas questões, mas a gente vê quanta coisa nós ainda temos que aprender. Mas eu estou destacando essa experiência por quê? Porque, para sinalizar como que esses trabalhos, eles têm muita sensibilidade. Se você não tiver, né, vejam, nós começamos aqui com 4 médiuns, depois nós tiramos um, depois nós tiramos outro, e agora nós estamos apenas com 2. Por quê? Porque foi um período que nós tivemos que nesse período nós fomos verificando, né, aqueles que realmente têm perfil, esse perfil que Kardec adequa. Tá? Então, se você não tiver um grupo realmente muito amadurecido mediunicamente, médiuns experientes, por que médiuns experientes? Porque o médium fica muito inseguro, gente. Uma coisa é nós darmos comunicação para espíritos, como nós, né? Na nossa condição. E outra coisa é você estar trabalhando com espíritos de uma ordem, entendeu, de conhecimentos mais ampliado. Se o médium não tiver uma segurança, né, essa insegurança dele pode interferir, né, no produto da manifestação. Né? Então, é por isso que as comunicações desta ordem, elas tendem a ser comunicações um pouco mais alongadas. Né? E nem todo médium ele tem essa resistência para um transe mais alongado. Né? Então, é nesse sentido que a gente fica muito feliz, né, de ver que há um interesse das casas espíritas, né, em terem esse tipo de trabalho, em aprenderem, né, como organizar-se, como preparar-se para que a espiritualidade possa encontrar a janela aberta de lá para cá. Né? Mas eu sigo a sua linha de pensamento. Eu acho que, na medida em que nós tivermos mais núcleos espíritas, né, com trabalhos sérios nesta ordem, eu acho que o movimento espírita, como um todo, vai se beneficiar e muito. Edson, a última pergunta que eu faço. A segurança do médium passa pelo estudo das obras fundamentais. Não tem como. Talvez é essa falta de comprometimento que os médiuns têm dentro do seu desenvolvimento, do estudo, da troca de informação, do debate, né? Porque é um crescimento. Esse desenvolvimento é um crescimento que vai trazer segurança para o médium. E isso é que por isso que eu costumo dizer que tudo começa pelas reuniões de estudos. Estudos de qualidade. Quando você tem um grupo mediúnico alinhado em estudos sérios e de qualidade, naturalmente você está abrindo estas janelas para que a espiritualidade possa movimentar-se nessa direção que Kardec pontuou mais de 160 anos sobre a questão do que? Reuniões instrutivas. Mas eu acho que o movimento espírita vai ganhar muito, né, quando nós pudermos ampliar. É a tal universalidade que nós estávamos, né, tentando realçar aqui. Quanto mais amplitude esse tipo de trabalho tiver, né, e esses filtros que você citou estiverem muito solidificados, né, e isso é importante realçar, nós precisamos de filtros muito solidificados para que nós não sejamos vítimas das mistificações, das fraudes e das obsessões. O Edson, eu observo que, por tudo que você falou, que nos trouxe, né? Então, esse tema, reuniões mediúnicas instrutivas, desperta, né, fez transparecer uma série de desafios que as nossas casas terão, ou têm, né, em virtude de estudos, porque muitos médios se ligam muito mais à prática do que ao estudo. A questão de se
identificar as mediunidades, as sensibilidades mediúnicas, de não só restringi-las a uma caixinha, como se outras não pudessem, né, estarem aflorando. Então, as percepções têm que ser mais ampliadas, né? E esse olhar maior, primeiro para identificar as próprias necessidades de cada caso, os seus desafios e as necessidades que eles precisam enfrentar para chegar a essas reuniões mediúnicas instrutivas. Então, a gente tem um passo aí ainda grande para trilhar, porque por tudo que você percorreu na sua demonstração, nos fez ir lembrando e identificando alguns pontos que precisam ser melhorados, né, na prática mediúnica. Mas eu não tem um sei ponto, se todos viu, tiveram Rosângela? essa percepção. Viu, Rosângela? Tem um ponto que eu queria destacar, né, que é o seguinte: gravação das nossas reuniões. É uma coisa que é relativamente simples hoje. É uma ferramenta que é relativamente simples hoje. Né? Mas se nós queremos trabalhar com esse tipo de trabalhos, entendeu? Nós temos que incorporar essa prática simples que nós não estamos apresentando hoje. Elas já foram apresentadas desde 1900 e bolinha. Né? E isto a gente observa que não há uma cultura. Por isso que numa das apresentações que nós fizemos, nós vimos lá que quase 97% dos que responderam disseram que não tem a cultura de gravar as comunicações para estudo. Então, isso significa que é uma cultura simples, né, relativamente simples, que a casa, o grupo pode se organizar, entendeu? Como uma preparação de caminhos, porque para comunicações instrutivas, se você não tiver registro, e aí nós estamos falando de gravação, você não tem a possibilidade de perpetuar o conhecimento. Eu acho que nós temos um grande problema hoje, que é assim: os conhecimentos que brotam nas reuniões mediúnicas ficam restritos a quem está dentro das reuniões mediúnicas. Por quê? Porque você não tem um sistema de registro, arquivo, de estudo disto. Obviamente que isso não vai chegar a outros segmentos da casa espírita. Tá? Então, é uma questão de organização, dos grupos realmente sentarem, discutirem, verificarem as possibilidades, e como o Adair citou e o Gaspar também citou, né, é uma questão de você firmar objetivos e metas, mas que é possível fazer. Sim, certamente. Vamos refletir sobre o assunto, né, Edson? Com certeza. Vamos fazer o nosso encerramento? Vamos fazer.